Boa noite, tudo bem? Boa noite, Sandra. Seja bem-vinda ao Muito Move obrigado. Live. Tava falando aqui pro pessoal que faz tempo que a gente estava querendo marcar já com a senhora. Nossa, então é uma imensa alegria te receber aqui. Todo mundo está muito A, ansioso. a alegria é minha e da Ciama, acredite, sempre, né? Eu Sim, agradeço o convite. Nós estamos numa época que está até mais fácil, né? Porque aí a gente com consegue ter mais tempo, direcionar mais os nossos horários para que a gente consiga conversar. certeza. Basicamente, nosso objetivo é o mesmo, né? Nossos irmãos animais. Então, é uma Com alegria estar reunida com vocês, com aqueles que estão aí nos assistindo hoje, para um bate-papo gostoso sobre os animais, sobre a SEAMA, né? Sobre o MOVE. Que ótimo, que maravilha. Então, olha, já estamos chegando aproximadamente a 35 pessoas, já está indo rápido. Então, a gente já pode dar início. Eu sempre convido a pessoa, né, que vem conversar com a gente para fazer a prece, justamente porque a gente conversa muito com pessoas de outras religiões, é tão interessante ver eles fazendo a prece da maneira deles. Então, como a gente é espírita de qualquer forma, mas seria uma honra você abrindo esse trabalho com a gente, do seu jeitinho. A alegria é nossa. Vamos fechando os nossos olhos físicos, nos conectando às esferas superiores, aos nossos irmãos de luz, a equipe espiritual da SEAMA, a equipe espiritual do MOVE, que se reúne conosco junto ao sentimento de fraternidade e amor aos animais, solicitando ao nosso Mestre Jesus, Mestre de todos nós, governador do planeta Terra, que hoje esteja conosco, que as suas palavras se façam presente aos nossos ouvidos e o sentimento de amor incondicional que ele distribui para todas as criaturas que habitam a Terra se faça presente entre nós, para que possamos vivenciar melhor a fraternidade, a esperança e a luz do planeta de regeneração. Sob tuas bênçãos de infinita bondade, Senhor, damos por iniciada a nossa conversa de hoje. Assim seja. Graças a Sim, sim. Deus. Deus. Ai, que linda. Agora eu já estou conectada. É, Sandra, então, para a gente começar o nosso papo, gostaria que você contasse, então, já que é aniversário de 14 anos, né, da Fundação da Ciama, contar um pouquinho, né, como que foi isso, a criação, a fundação da Ciama e os projetos, né, as atividades que estão desenvolvidas lá, né, contar um pouquinho o que que é a Ciama, para quem não conhece. Então, seja muito bem-vinda. Obrigada. A ASEAMA é a Associação Espírita de Amigos dos Animais. Foi fundada em 12 de julho de 2006. Então, 12 de julho agora, ela completou 14 anos, né? E é uma instituição espírita, kardecista, que traz as diretrizes da doutrina espírita nos moldes da codificação espírita e seus desdobramentos para o estudo da espiritualidade dos animais. Quando nós estudamos a espiritualidade dos animais, a gente acredita, eu vou saber um pouquinho, vou conhecer um pouco sobre a alma dos animais, né? Mas efetivamente, quando nos aprofundamos no assunto, nós descobrimos que estamos estudando o espírito e ponto, em diversas fases de evolução, seja a fase mineral, fase vegetal, particularmente a fase já com consciência, animais superiores, a fase humana em que nos encontramos nos caminhos do arcanjo. Então, a missão da SEAMA é a conscientização do homem em relação aos animais, através de diversas formas, né? Então, é a extensão da doutrina espírita. É muito comum que a gente entenda, então, que é uma situação à parte da doutrina, né? Na verdade, não. É a doutrina espírita em essência, em sua profundidade, né? Em seu entendimento. É claro que nós não sabíamos disso quando nós iniciamos as nossas atividades, né? Quem, quem está dentro dos trabalhos espirituais, quem estuda a doutrina espírita, quem se aprofunda nas biografias, né, das fundações das instituições, sabe que nós iniciamos sempre com o coração voltado ao bem, nosso objetivo era auxiliar os animais, mas nós não fazíamos ideia do que seria a SEAMA. Eu brinco que até hoje a gente corre atrás do que é a SEAMA, né? Então ela acontece e a gente corre atrás de tentar compreender os passos que nós precisamos dar dentro desse contexto, né? Então, quando nós iniciamos a SEAMA, nós começamos pensando
A primeira coisa que nós colocamos como objetivo é assim, nós não vamos ter nenhum animal sob nossos cuidados diretos. Porque tem uma série de ONGs de proteção animal, né, que cuidam de animais, então esse não é o nosso objetivo, né? E nós pensávamos em fazer palestras e assim por diante. Como você vê, nós estávamos sensivelmente equivocados, porque hoje a SEMA tem um santuário com quase 200 almas sob nossos cuidados, né? Dentro destes propósitos, nós também, quando iniciamos os trabalhos de passe em animais, nós não sabíamos como esses trabalhos seriam, né? Então nós criamos moldes a partir dos trabalhos que ocorriam em humanos, mas esses trabalhos foram se aprofundando, se diferenciando, e caminhos foram se fazendo para que hoje nós tenhamos uma formatação diferenciada dentro dessa estrutura que é a Associação Espírita de Amigos dos Animais. Então, quando a SEMA começou, não existia passe em animais, né? Existia na teoria. Então, nós tínhamos, existiam até casas que faziam alguns trabalhos de vibração à distância para animais, né? Mas não existia o passe presencial, com a imposição de mãos e assim por diante, né? Mas André Luiz, no livro Conduta Espírita, lá em 1860, pela psicografia do Valdo Vieira, ele já falou em passe em animais. Olha, a SEMA foi fundada em 2006, mas em 1960 ele já fala, né? Ele diz o seguinte, ó, no socorro aos animais doentes, utilizar os recursos disponíveis, inclusive aqueles de natureza mediúnica que aplica a seu próprio favor. A luz do bem deve fungir em todos os planos. Então, os recursos de natureza mediúnica são especificamente o passe, né? Então, aí nós vemos que já existia por parte da espiritualidade superior o entendimento do passe, mas nós não sabíamos disso. Então, não existiam moldes, não existiam formas de fazer. Conhecimento acerca da alma dos animais também estava totalmente inserido na doutrina espírita, né? Iniciando aí por Kardec, a partir de 1860, o entendimento sobre a alma dos animais, no capítulo Os Três Reinos, item Os Animais e o Homem. Então, este contexto ele já existia dentro da doutrina espírita, mas nós tínhamos pouco estudo a respeito, quer dizer, o olhar voltado ao espírito antes da fase de humanidade, ele era pequeno. Quando nós iniciamos a SEMA foi fundada por 3 veterinários, eu, Cristiane Vilarissa e o Marcel Benedetti, né? E nós não sabíamos se seria uma associação de veterinários ou uma associação espírita, né? Nós não fazíamos ideia realmente dos passos que nós daríamos, e por ocasião do início da SEAMA, o Marcel fazia um programa na rádio, do qual eu participei depois, e uma pessoa ligou lá dizendo que ele fazia parte de um centro espírita em Taboão da Serra, e que ele levou o animal dele lá, perguntou se ele podia fazer, então, um tratamento, porque o animal tinha um problema grave urinário, e nada resolvia esse problema, né? E aí a equipe espiritual do centro respondeu, olha, esse trabalho já está pronto aqui, na esfera espiritual, só aguardando que comece aí na Terra. E ele melhorou muito, então ele entrou em contato e aí nos convidou a ir conhecer, né, o animal e a equipe espiritual da casa. E ali nós tivemos o primeiro contato com a equipe espiritual da SEAMA, que é a Fraternidade Francisco de Assis, que nos deu os moldes de como nós devíamos realizar os trabalhos por imposição de mãos e assim por diante. Então, a partir daí, nós começamos pelo trabalho de passe em animais, e depois pensamos assim, mas a gente tem que estudar, né, a alma dos animais. Então, nós iniciamos um grupo de estudos sobre a espiritualidade dos animais, e depois de um mês e meio, a equipe espiritual começou a psicografar o curso de espiritualidade dos animais, nos trazendo essas informações. Esta psicografia culminou, e parte dela, 40% destes estudos, culminaram depois uma nova psicografia voltada ao público em geral, que é o livro Evangelho dos Animais, que eu entendo como um importante, um importante divisor de águas. Essa edição mais nova, né? De anotação. O livro vem dentro desse contexto de estudo falar sobre a alma dos animais, né? Algumas coisas devem ficar claras para nós dentro desse entendimento. A primeira eu já falei, que é quando nós estudamos a alma dos animais, nós estudamos a nós mesmos. Aquela pergunta que a gente faz, mas de onde viemos? De onde viemos aprofunda-se muito mais neste contexto, né, quando nós estudamos lá a origem do espírito iniciando no reino mineral. Então, e aí nós conseguimos entender uma série de reações que nós temos hoje, uma série de situações que nós vivenciamos hoje, né? Então, eu gostaria de esclarecer
que nós entendemos que quando a gente tiver tempo, quando a gente puder, a gente vai estudar a alma dos animais. Nós ainda não entendemos, nós enquanto humanidade, até mesmo enquanto comunidade espírita, enquanto confrades estudiosos da doutrina, que é um passo essencial não só na evolução de cada um de nós, quanto na evolução do planeta, o entendimento sobre a alma dos animais. Não é uma situação à parte, é um contexto que está inserido no processo de evolução. E a SEAMA tem este objetivo. Eu digo que a SEAMA é uma ponte que traz a doutrina espírita para o espírita, na verdade, né? Então ela traz essa estrada de conhecimento, né? Quem gosta dos animais, e é uma alegria ver que cada vez mais nós nos fascinamos pelos animais, cada vez mais nós nos apaixonamos. Isso é um processo de evolução da consciência humana que vem crescendo, né? E nós vamos notando que antigamente nossa relação com os animais era mais superficial, hoje é mais profunda, são nossos filhos, né? Às vezes as pessoas vão até a SEAMA e perguntam assim, olha, mas eu chamo ele de filho, de filha, será que eu estou certa? É um equívoco eu falar desse jeito, eu me sinto meio culpada por amar tanto, né? Ou culpado, né? E aí, quando a gente estuda a alma dos animais, nós entendemos que se trata de um espírito em evolução. Como um espírito em evolução, a relação não se dá de homem para animal, mas de espírito para espírito. Então, observando o contexto, nós temos sob nossos cuidados uma alma que Deus nos confia no processo de evolução. Um filho é uma alma que Deus nos confia no processo de evolução. Só que nós temos os nossos filhos que se encontram na fase de humanidade e temos os nossos filhos que se encontram na fase de animalidade e vamos amá-los como espíritos que são. E muitas vezes será um amor profundo que nós vamos nos surpreender com a intensidade desse amor, com a ligação que nós mantemos com eles, né? Eu digo que a SEAMA é mãe de todos os animais do planeta Terra. A SEAMA é esse contexto maternal de representação da fala, da articulação das necessidades deles através do Evangelho de Jesus, na essência do amor ao próximo, né? Então, hoje a SEAMA não é o que nós imaginávamos que ela seria, e eu tenho certeza absoluta que ela virá a ser muito mais do que ela é hoje, né? A SEAMA não sou eu, a SEAMA não é seus fundadores, ela não é os seus voluntários, a SEAMA, ela é os animais sob o olhar de Jesus. E a gente está no meio disso, porque a gente está encarnado e Jesus precisa de intermediários nesse processo. Mas a SEAMA é uma lente através da qual Jesus, com seu evangelho de amor, olha os animais na Terra, né? Ai, que lindo! Nossa, Sandra, exatamente isso, assim, você traduziu em palavras. E até me lembra que quando o MOV esteve, né, depois do nosso congresso em São Paulo, nós fizemos uma visita, né, para a SEAMA, e você tinha comentado que a SEAMA, ela tem uma colônia espiritual, não é? Que tem a sede física ali no centro da SEAMA em São Paulo. E que os trabalhos lá, eles estão ao ponto de esperar trabalhadores, né, em centros espíritas diferentes para polvilhar essas informações, né, inclusive acho que você até tinha falado sobre livros, que eles estariam esperando médiuns para que publicasse essas obras, né, que fossem intermediários. Você poderia falar um pouquinho sobre? A colônia espiritual da SEAMA é uma colônia que foi fundada por João Evangelista, ainda antes da reencarnação como Francisco de Assis, né? E com o objetivo de amparar os animais especificamente, né? É claro que eu gostaria de esclarecer que quando nós estudamos evolução, houve um momento na Terra que não existiam espíritos em fase de humanidade encarnados, porque, aprofundando aí o estudo de evolução, se nós buscarmos, por exemplo, o livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, psicografia do Chico de Valdo Vieira, ele vai detalhar esse processo, desde o início do espírito no reino mineral, milhões de milênios ainda dormindo, ele vai detalhar este processo, e depois transfere-se para o reino vegetal, ele constrói essa linha de raciocínio no livro. O livro é uma poesia da criação divina, né? Nós vamos ter a iluminação interior de Joana de Ângeles, já resumindo esse processo, falando justamente isso, que o espírito inicia o seu processo de evolução no reino mineral, ainda em sono dormente, milhões de milênios depois, ele se transfere para o reino vegetal, ainda de consciência dormente,
milhões de anos depois para o reino animal, começa a acordar a consciência, nos animais superiores a consciência para o ambiente ao redor, depois adentra a fase de humanidade, e nós, acreditem ou não, caminhamos para a fase de arcanjo, mesmo que a gente relute em compreender esse processo. Então, se nós pensarmos na construção do planeta Terra, que Emmanuel nos conta, por exemplo, no livro A Caminho da Luz, nós vamos entender que houve uma fase em que haviam, não há dúvida nenhuma, espíritos de alta hierarquia espiritual trabalhando junto ao Cristo, governador do planeta, na estruturação da Terra. Mas os espíritos em fase de evolução que vieram ocupar o planeta dentro do processo de encarnação, começaram no reino mineral. Então veio uma fase, depois no reino vegetal, depois no reino animal, para depois adentrarem a fase de humanidade. Ó, no livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz conta que ele se levou, dentre os primeiros passos no átomo, até os primeiros passos lá em homem primitivo, o espírito leva em média 1 bilhão e 500 milhões de anos. Então a gente teve uma fase enorme aí da Terra em que não haviam espíritos em fase de humanidade. Consequentemente, houve uma fase em que eles desencarnados ocuparam espaços dentro do planeta, ocupando colônias espirituais. No entanto, a colônia espiritual da SEMA foi fundada com o objetivo de centralizar essa situação na Terra, né? E existe, é uma colônia muito grande do tamanho do estado de São Paulo, com mais ou menos 1000 anos. A SEAMA, aqui na Terra, está ligada à colônia espiritual da SEAMA. Por isso que eu digo que quem somos nós? Nada, nós somos pessoas comuns com a tarefa de resgate ligada ao amparo aos animais. Por isso que a SEAMA não somos nós, a SEAMA é uma projeção melhor, eu vou colocar bem entre aspas, é a encarnação dessa estrutura espiritual na Terra. Uma pequena encarnação. Exato, porque é uma estrutura material, digamos assim. Então ela é este canal que liga a colônia espiritual da SEAMA. Nossa, dessa perfeito. forma, existe realmente uma projeção de inúmeros trabalhos e que nós ainda não entendemos, né, que vai acontecer, porque os animais precisam desse amparo. E a coisa mais incrível que nós vemos estudando a doutrina espírita, que a doutrina espírita, que é o Consolador prometido, ela tem as respostas. Ela traz a resposta para esse amparo, ela traz a resposta para a maneira como nós nos relacionamos com os animais. Então ela vai responder para nós qual é a nossa relação com os animais que estão ali em nosso lar. Se nós temos dúvida, basta abrir a doutrina espírita em suas respostas maravilhosas sobre a evolução do espírito, nós vamos entender qual é a relação que nós temos com eles. Nós vamos compreender quando a gente fica olhando para eles fascinados. Aliás, a gente é até meio bobo, né? A gente é apaixonado por tudo que eles fazem. Qualquer coisa que eles fazem, a gente fica babando, tira foto, faz um vídeo, né? Somos realmente pais que babam pelos filhos, não há dúvida nenhuma. E essa forma como nós olhamos, nós ficamos fascinados com o nível de sentimentos, com as emoções que ali estão, com o nível de consciência que eles têm, né? Com a forma como eles olham para nós, com que eles se relacionam uns com os outros. Então, trazendo aí a raiz da doutrina espírita, Kardec sempre partiu da observação. Dentro dos conteúdos, ele observava, concluía, então ele questionava o espírito da verdade sobre aquilo que ele estava observando e concluindo. Então, dentro deste olhar, nós somos observadores daquela coisa, dessas estruturas. Quando a gente observa, você fala, mas não é possível. Kardec fala, por exemplo, no Livro dos Espíritos, que a inteligência é um atributo da alma. Nós não precisaríamos de nenhum estudo para concluir que eles têm alma. Nós não precisamos lá da questão 597 do Livro dos Espíritos, que diz que os animais têm um princípio inteligente que sobrevive à morte do corpo. Basta nós ficarmos olhando para isso, nós vamos concluir, não, mas ele tem alma, porque ele tem inteligência, ele tem consciência, ele tem sentimentos. Na simples observação do nosso cotidiano, né, do nosso dia a dia com eles. E a doutrina espírita nos responde isso, ela nos esclarece isso, ela aprofunda esse entendimento. Então ela é, sem dúvida, um caminho, né, do conhecereis a verdade vos libertará. Então, através da doutrina espírita, nós nos libertaremos da ignorância, do não entendimento da evolução. Nós nos libertaremos da ignorância, da incapacidade de amar por não compreender que ali estão nossos irmãos. Através da doutrina espírita, uma ponte se faz entre a nossa consciência humana e a consciência dos animais, e uma relação de amor fraternal se estende por todas as criaturas. E é aí que nós entendemos que nós nos libertamos do processo de sofrimento que nós causamos por ignorar a alma presente naquelas crianças queridas com as quais nós nos relacionamos.
Não há dúvida nenhuma de que os animais que nós convivemos, nós ficamos apaixonados por eles. Mas todos os animais do planeta Terra têm alma, né? Vou contar uma história de um boi lá do Santuário da Siama, que se chama Leonardo. O Leonardo, lá nós temos vários bois, tem porcos, né? E nós temos o Leonardo, a Pietà, Mona Lisa e Neymar. Tem vários representantes do meio artístico. O Leonardo é um boi de mais ou menos 1,2 quilos, assim. Extremamente sensível, né? E a nossa caseira lá do sítio conta que ela conta, os nossos animais no santuário, ninguém dorme na relva, né? Então os bois têm uma grande casa. Eles durante o dia ficam soltos, andando pelo santuário, e à noite eles mesmos vêm para dormir naquela casa, fecha-se a porteira, né? E eles dormem lá. De manhã, a nossa caseira vai lá e abre a porteira. E ela acordava e ele estava solto. Eles todos soltos. Ela falou, Sandra, não sei o que está acontecendo. Ela colocou uma câmera, esse vídeo está no Face da Selma, quem tiver curiosidade é só acessar lá os vídeos que vai ver. O que ele faz? Ele levanta e com o focinho, ele levanta a tramela, empurra a tramela da fechadura e com a cabeça ele abre o portão e todo mundo sai, né? Então, olha, nós podemos ir estudando, né, a inteligência, por exemplo, a descrição de inteligência que está no livro A Gênese, ele observou como ela fazia. Né? Estou falando de um boi, ele observou como ela fazia. Depois ele entendeu, ele articulou como que ele ia fazer, qual era o melhor horário, né? Provavelmente. Então ele foi lá imitando o que ela fazia com as mãos, ele abriu, ele empurrou e empurrou com a cabeça e soltou todo mundo. Então nós vemos aí a inteligência se manifestando. Ele não foi condicionado a isso, ele não foi ensinado a fazer isso, ele simplesmente observou e realizou esse processo. Nós vemos então aí a presença da inteligência, que é um atributo da alma, da vontade própria, o desejo de sair, né, que nos traz aí o contexto do livre-arbítrio. Vocês questionam muito, o animal tem livre-arbítrio? O animal tem vontade própria? Basta observá-los. Quem tem gato está nos assistindo aí sabe o quanto de livre-arbítrio eles têm quando a gente tenta dar um comprimido, por exemplo. É uma manifestação de vontade própria incrível, né? Quando a gente tenta dar um comprimido para um gato. Né? Nossas mãos são arranhadas, são a própria prova viva da vontade própria, do livre-arbítrio deles, né? Kardec pergunta se os animais têm livre-arbítrio, a resposta diz que sim, restrito aos atos da vida material. Eles não têm livre-arbítrio moral na decisão do bem e do mal dentro do contexto de evolução, mas eles têm o livre-arbítrio de acordo com a necessidade deles, e isso está dito no Livro dos Espíritos e está visto na nossa observação. O Leonardo aí exerceu o seu livre-arbítrio, que ele queria sair a hora que ele queria, na hora que a nossa caseira abria a casa deles. Ela começou a acordar mais cedo, para ela ter a honra deles de saírem da casa. Então nós vemos aí justamente assim, esses atributos que estão escritos no Livro dos Espíritos, eles são pertencentes a todos os animais, que nós não observamos, nós não nos relacionamos com eles, nós não prestamos atenção. No entanto, está presente, está ali o espírito em evolução, caminhando para a fase de humanidade, com um nível de consciência impressionante, né? A doutrina espírita, ela nos abre este campo imenso, ela descortina este caminho para nós. Ela nos abre o campo do amor ao próximo de uma maneira que nós não imaginávamos que pudesse existir. Olha, quando a gente fala sobre veganismo, a gente pensa, o veganismo é libertação animal, do ponto de vista espírita, o veganismo é, sim, a prática do amor ao próximo em seu entendimento mais profundo, não há dúvida nenhuma, mas além deste contexto, eu posso dizer que o veganismo é a libertação do próprio homem das expiações que ele cria para com seus irmãos em fase de animalidade. Então, sim, o veganismo, a consciência da maneira como nós vamos nos relacionar com amor aos animais, é a libertação dos animais do sofrimento que nós infligimos a eles, e a libertação de nós mesmos das expiações que infligimos a nós. Quando vamos contra as leis divinas, muitas vezes por ignorar a presença da alma dessas crianças tão queridas. Então, o que a Seama é esta realidade que está descrita na doutrina espírita de uma maneira maravilhosa, de uma maneira impressionante, por espíritos queridos, como Emmanuel. Eu digo que o Emmanuel é um ativista do Evangelho. Ele é um defensor dos animais de uma maneira impressionante, mas ele os defende dentro do conhecimento, né? Por André Luiz, pelo espírito da verdade,
dentro do Livro dos Espíritos, né? Por Neio Lúcio, por Caio Bachuto, então, por Joana de Ângeles, esses espíritos queridos nos deixaram essas informações, e a SEAMA, ela é uma ponte que traz essas informações para que nós possamos ter a oportunidade de escolher o amor, escolher a fraternidade, escolher a solidariedade, escolher a libertação de nós mesmos por uma consciência cósmica, né? Então, se eu pudesse definir a SEAMA de alguma maneira, eu diria que a SEAMA é essa ponte, é uma ponte para o conhecimento que nós temos acesso, e esse conhecimento está dentro da doutrina espírita, né? Nossa senhora, eu tô acompanhando o que o pessoal tá falando e eu tô emocionada aqui. Mas, enfim, diante de tudo que você falou, né, descrevendo essa parte espiritual do trabalho da SEAMA, para quem não conhece, para quem nunca foi na SEAMA, quais são as atividades que são desempenhadas lá? Qual é a extensão que a SEAMA fisicamente tem, para que as pessoas tenham acesso a isso? A SEAMA, hoje, ela é um grupo, né? Um grupo ASEAMA. Quem quiser conhecer a fundo, pode entrar no nosso site, que é aseama.org.br, vai entender o contexto do nosso trabalho. Eu vou trazer o trabalho que nós realizamos fora da pandemia, e depois eu trago como ele está acontecendo hoje, basicamente, né? Mas a SEAMA tem vários trabalhos de passe para animais, né? Trabalhos de passe de harmonização, cirurgia espiritual, tratamentos intensivos realizados em pacientes graves pós-cirurgia através da cromoterapia, mas a cromoterapia que nós realizamos, ela não é realizada conosco estabelecendo as cores. Na verdade, é uma utilização da vibração da cor através dos espíritos que se utilizam do médium nesse processo. Então, nós nem estudamos cromoterapia para nós não influenciarmos os tratamentos, né? Então, esse é o trabalho espiritual em si, acontece desta maneira. Os animais realizam as cirurgias espirituais no corpo espiritual, sempre reflete no corpo físico de uma maneira, vai depender do planejamento reencarnatório daquele espírito. Então, se nós entendermos que os animais são espíritos em evolução, como espíritos em evolução são almas independentes, né? Tem uma dúvida muito grande aí, que se existe alma grupo, não existe alma grupo. A resposta é bem simples. Kardec pergunta se existe alma grupo. A resposta espírita, a verdade é não. Pronto, não existe alma grupo. Os animais mantêm a individualidade após a morte? Kardec pergunta. Ele responde, sua individualidade, sim, pronto. Então eles mantêm a individualidade após a morte. A alma grupo não é um conceito espírita. Não vou nem me aprofundar para as pessoas não se confundirem, né? Então, dessa forma, eles têm um corpo espiritual e um corpo físico, né? O tratamento é feito no corpo espiritual e sempre se reflete no corpo físico de acordo com o planejamento reencarnatório. Então, nós temos casos de melhoras assim, muito grandes. Animais que desencarnam, mas você tem uma melhora durante o processo daquela situação. Então, uma redução do sofrimento, uma melhora do quadro. Muitos depoimentos nos são mostrados, né? Os trabalhos de palestra, trazendo a doutrina espírita, trazendo estudo sobre o Evangelho, sobre o Livro dos Espíritos, né? Então, dentro do tratamento dos animais, este é o trabalho. Nós temos trabalho de passe e tratamentos espirituais para as pessoas, né? Porque, embora se pense na SEAMA sempre ligada no contexto dos animais, eu volto a repetir que a SEAMA é doutrina espírita. Sendo doutrina espírita, ela ampara todos os filhos do Senhor, independente da fase de evolução, né? Então, também é um amparo ao ser humano de várias formas, né? Nós temos vários cursos, isso focado somente no Centro Espírita. Então, nós temos um curso de estudo de doutrina espírita de 4 anos, estudo de espiritualidade dos animais de 2 anos, né? Nós temos seminários, vários seminários, damos sempre que possível auxílio a outras organizações de amparo aos animais ou protetores independentes. Então, às vezes alguém nos procura, Sandra, me ajuda, estou sem ração, está acabando a ração, a gente faz uma campanha lá dentro da casa mesmo e consegue ajudar de alguma forma, né? A SEAMA, pela compreensão dos animais como seres dotados de alma, consciência, inteligência, livre-arbítrio. Vou repetir uma frase de Emmanuel: nossos parentes mais próximos, nossos irmãos nos caminhos de evolução, entende que nós não podemos compactuar com o sofrimento infligido pelo homem em relação a eles, né? Não podemos porque nós somos espíritas, nós não podemos porque nós realmente acreditamos no Evangelho, nós não podemos porque nós realmente acreditamos no amor ao próximo, nós não podemos porque nós acreditamos na fraternidade, nós realmente
realmente não podemos, porque, em suma, nós não temos realmente coragem, conscientemente, de exercermos qualquer tipo de crueldade para os animais. Então, dessa forma, todos os voluntários da SEAMA são adeptos de uma filosofia de não crueldade para com os animais. Então, o veganismo, mas é o veganismo sob a identidade espírita, a identidade do Evangelho. E dessa forma, é parte do trabalho da SEAMA trazer condições para que as pessoas possam aderir, de alguma forma, a esta filosofia de não crueldade ligada ao Evangelho. Então, foi assim que nós começamos com uma lanchonete, uma cozinha pequenininha, as nossas Marias, né? São as cozinheiras voluntárias da SEAMA que cozinham. Sabe aquelas voluntárias, mãe de família, que cozinha a família inteira no Natal, né? Aí eu contei para elas o que acontecia com os animais, né? Eu me lembro de uma delas falando assim para mim, a dona Quitéria, meu Deus, 60, quase 70 anos, nós temos que contar para as pessoas o que acontece com os bezerrinhos, com os pintinhos, isso não pode continuar acontecendo. Foi um excelente estímulo para elas desenvolverem os pratos da cozinha da SEAMA, que é o que nós vendemos na lanchonete, que nós vendemos no Empório. Essa cozinha acabou se tornando uma cozinha profissional, e hoje, então, nós temos uma indústria de alimentos veganos que distribui para várias partes de São Paulo alimentos congelados, dentro das receitas delas, né, que foram veganizadas. Então, a SEAMA, além do Centro Espírita em suas atividades espíritas, nós temos trabalhos, por exemplo, de orientação aos espíritos, como todas as casas espíritas, né? Nós temos a cozinha industrial que faz essa ponte, né, de dar condição às pessoas de experimentarem uma comida e falar, nossa, mas não é que a comida vegana é boa? Porque eu antes, eu não fui vegana a vida toda, né? Eu sou vegana de 16 anos. Vai fazer 16 anos, mas eu não fui vegana antes. Eu achava que vegano só comia alface. Eu pensava, gente, o que essas pessoas comem? Né? Eu descobri que não, eu vivo brigando com a balança, porque a verdade é que vegano come de tudo, muita coisa, né? Mas se você tomar cuidado, você igual, porque tem muita coisa boa, muita coisa gostosa. E o objetivo da nossa cozinha qual é o objetivo da indústria SEAMA? Estender esta luz de amor de alguma forma inserida no alimento, que é tão importante para a fase em que nós nos encontramos. Nós precisamos sustentar o corpo físico para todos os animais do planeta. Então é aí, a partir da cozinha da SEAMA, que nós enviamos uma mensagem subliminar para todos os animais do planeta, dizendo: o Evangelho de Jesus se estende até vocês, o amor ao próximo se estende até vocês. Nós estamos criando pontes para que as pessoas digam: eu estou decidido a amar, eu estou decidido a amparar, olha, eu estou decidido a me fazer a voz daqueles que estão sofrendo. Eu me decidi por um caminho de libertação de mim mesmo, e a cozinha da SEAMA oferece essa oportunidade, né? E nós temos um braço social que é efetivo, real e prático, que é o Santuário da SEAMA, que é onde eu já contei do Leonardo, onde nós temos lá vários bois, 15 porcos, nós recebemos 7 porcas do acidente do Rodoanel que aconteceu lá em 2015. Infelizmente, na ignorância humana, a parte dessas porcas foi que se abatidas estavam gestantes. É proibido por lei. Eu sonho com um dia em que será proibido efetivamente o abate. Esse é o meu objetivo primordial. Mas hoje é proibido o abate de fêmeas gestantes. No entanto, isso é desobedecido. Nós recebemos 7 porcas, uma estava gestante e nasceram mais 7 porquinhos lá, que são, nossa caseira chama eles até hoje de porquinhos. Eu nunca sei se ela está se referindo aos porquinhos da Índia ou os nossos porcos de 300 quilos que estão sobre os nossos... Eu falo, esclarece, do que você está falando? Então nós temos porcos, nós temos galinhas, nós temos macaco, tem vários pássaros, claro, cães e gatos, né, que estão ali sob os nossos cuidados efetivos. Então a SEAMA é esta estruturação. Além disso tudo, a SEAMA acaba sendo pelo conhecimento trazido pela espiritualidade superior, por aquilo que foi estruturado dentro da instituição, né, por aquilo que eles nos ensinaram, nos mostraram, ela acaba sendo um molde para muitos que nos procuram sobre como montar um trabalho espiritual, sobre como falar sobre a espiritualidade dos animais, sobre como obter o conhecimento. Então, essa também é uma das tarefas, uma das funções da SEAMA, é disseminar o conhecimento, e sempre ligado ao processo de não crueldade. Porque quando a gente ama os animais, durante um tempo a gente entende que a gente ama os cães e os gatos, mas é imprescindível a gente entender que os animais são todos, né? Então, essa é a SEAMA, para quem não conhece, mas quem quiser pode entrar no site. Hoje, na pandemia, nós estamos com as atividades suspensas, né, por determinação do governo,
Então, quando isso aconteceu, a equipe espiritual nos solicitou que nós imediatamente montássemos um centro espírita virtual. Então, a partir daí, toda a estruturação que nós tínhamos no Centro Espírita Presencial, ela passou a acontecer de maneira dentro desse contexto virtual, né? Nós sabemos que a internet, a gente entende a internet como algo virtual que a gente acessa pelo celular, pelo computador, mas a verdade é que ela é uma dimensão materializada, em que os nossos pensamentos acontecem ali, né? Então, o que aconteceu? Nós fundamos um Centro Espírita nessa dimensão materializada e a equipe espiritual começou a trabalhar a partir dali. Então, as pessoas entram no site, escrevem os animais para receberem, fazerem cirurgia espiritual ou passe, né? E a partir disso, os médiuns se reúnem nos mesmos dias e horários de trabalho, a palestra acontece via Face, e após a palestra nós nos reunimos à distância, mas junto à equipe espiritual, porque a equipe espiritual não tem pandemia ou distanciamento social, né? E aí os atendimentos acontecem dentro daquele horário dos animais que estão inscritos para o tratamento, né? Um dos trabalhos que a Selma faz, que é um dos trabalhos mais polêmicos, e é polêmico por falta de entendimento mesmo sobre a alma dos animais, é a psicografia. A psicografia. A psicografia é uma das... Eu sabia que ia ser polêmico quando a gente fosse falar a respeito. É um trabalho que começou porque, à medida que as pessoas vinham que os animais tinham desencarnado, a gente acabava obtendo notícias de como eles estavam, e nós fomos entendendo esse contexto, né? Então, a primeira coisa a se compreender dentro do trabalho de psicografia é que as pessoas se perguntam: existe animal no plano espiritual? Não existe animal no plano espiritual, né? Então, estudando a doutrina espírita, nós sabemos que existe animal no plano espiritual. Olha, vou trazer uma colocação do André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, em que ele fala sobre a vida que nós encontramos no capítulo Homem e Desencarnação, né, tem um item chamado Vida Espiritual, que ele fala assim: na moradia para a qual se transfere o homem, encontra as mesmas leis de gravitação na Terra. Plantas e animais domesticados durante milênios pela inteligência humana podem ser aí aclimatados e aprimorados durante determinado período de tempo, a fim de que depois voltem à romagem evolutiva. Então, aí nós percebemos que eles permanecem no plano espiritual de acordo com a necessidade deles, né? Então eu trouxe esse texto para nós entendermos. É um texto teórico, ele não é um texto histórico, não é uma história, um romance. Ele é teórico. André Luiz lá, ele cita a presença de animais durante determinado período de tempo. Mas no livro Nosso Lar, ele conta lá, quando ele está do lado de fora da colônia espiritual, com a Narcisa, esperando o espírito socorrido do umbral, ele escuta um monte de cachorro latindo, ele pergunta para a Narcisa o que é, e são os cães, burros e aves que auxiliam no socorro de espíritos de animais, né? No livro Memórias de um Suicida, a Ivone Pereira conta de cavalos socorrendo suicidas no Rio de Janeiro. Então nós vemos aí que, por exemplo, uma das atividades que eles exercem no plano espiritual é o trabalho, né? Claro que esse trabalho absolutamente não está ligado à exploração. Não, o trabalho no contexto de evolução, de aprendizado, de estruturação. Então, esse trabalho no plano espiritual. Dentro do livro Evolução em Dois Mundos, André Luiz conta no capítulo Evolução em Cérebro, por exemplo, que ele fala assim: animais nobres desencarnados, numa espécie de jardim de infância, são estimulados ao desenvolvimento de determinados centros cerebrais. Então, quando ele fala numa espécie de jardim de infância, ele nos mostrando que eles estudam também lá, mas é claro que eles não vão estudar o livro dos espíritos, por exemplo, vão estudar situações pertinentes ao seu nível de evolução. Então, não só os animais podem permanecer no plano espiritual, quanto podem trabalhar, podem estudar, tudo de acordo com a necessidade de evolução deles, né? A partir daí, entendendo que existem animais no plano espiritual, eu gostaria de dizer que na questão 600 do Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade esclarece que os animais, quando desencarnam, ele usa um termo que para a gente é até meio ofensivo: utilizados quase imediatamente, né? São recebidos por espíritos aos quais incumbem esta tarefa, utilizados quase imediatamente, não entrando em contato com outras criaturas. Mas nós estávamos em 1860, então muito fácil, esse termo utilizados, né, estava muito dentro do contexto de uma época que não se entendia nem que a mulher tinha alma, imagina os animais, né? Mas isso significa que eles são recebidos por espíritos responsáveis por eles, direcionados à colônia espiritual para essas tarefas que eu acabei de citar, né? Então, o que é a psicografia? As pessoas se inscrevem, nós vamos ali com os dados, questionamos a equipe espiritual busca o tutor espiritual responsável por esse animal, que é um humano, né, um espírito em fase de humanidade,
e ele escreve uma cartinha. Esta cartinha é ditada ao médium da SEAMA, e esta cartinha é psicografia que as pessoas recebem. Tanto que às vezes as pessoas ficam até meio decepcionadas. Poxa, eu chamava ele de tchutchuquinho, aqui não está tchutchuquinho, não está tchutchuquinho, porque não é ele que está ditando. Então, para deixar bem claro, já nos perguntaram assim, ó, como vocês decodificam o latido dos cachorros? A gente não decodifica, porque não é o cachorro, não é o gato que passa a notícia. É um espírito em fase de humanidade que, cuidando dele lá, o tutor espiritual dele no plano espiritual é este espírito que passa a cartinha para nós. Então, nós não recebemos animais transmitindo uma psicografia. Esse trabalho, para você entrar no site da SEMA para agendar, tem fila, tá? Eu estou falando isso porque você fala, eu já vou lá. Tem fila, então tem que entrar, agendar, vai receber um e-mail com a data de agendamento, que eu sei que está em 2022, pelo que me passaram os voluntários responsáveis por isso, tá bom? Então esse é um trabalho importante que a SEMA faz, e ele é um trabalho de grande consolo, porque nós não só obtemos notícias dele, quanto passamos a entender uma coisa imprescindível que os nossos corações precisam tanto saber, e a doutrina espírita tem a resposta. Ó. Na Revista Espírita de 1858, no mês de março, Kardec fala assim, ó, nas famílias espirituais que se formam por afinidade no mais alto, há um grande número de animais que as seguem. O que ele está dizendo? Uma vez formados os laços de amor que nós temos com os animais, eles nunca mais se desfazem. Porque estes laços não são de homem para animal, mas de espírito para espírito. E eles passam a fazer parte de nossa família espiritual por afinidade. Muitas vezes vão reencarnar em nosso lar, outras vão reencarnar em outras situações, de acordo com a necessidade de evolução, no entanto, estarão ligados a nós pela eternidade. E este trabalho é o consolo de informação, o consolo de nós sabermos que o corpo físico morreu, mas o espírito imortal continua ligado a nós, se lembra de nós, e nós estamos ligados neste processo a eles. E são parte da nossa família. Nunca mais esses laços vão se desfazer. Espero ter respondido sua dúvida. Com certeza. Eu já perdi uma cachorrinha, então eu tocou muito isso. Até, inclusive, nesse livro, né, do Evangelho dos Animais, ele relata um caso, né, muito interessante de que, assim, o grupo de pessoas, né, que compõe esse livro, né, que se reúne para estudar sobre os animais, tem um determinado momento, isso não é spoiler, mas assim, tem um determinado momento que eles vão dormir, né, e aí em desdobramento eles são levados para uma equipe espiritual dos animais, que também assiste eles, né, nesse grupo, e eles vão até uma família, né, que é um pai, uma mãe e uma filha. E aí, se eu não me engano, eles resgatam uma gatinha que estava prenha, né, de 3 gatinhos. E aí o marido, ele não queria que aquela gata ficasse lá, ele queria abandonar. E eles interviram, né, no desdobramento dessa família para mostrar que eles já tinham laços muito fortes, tanto a esposa quanto o marido, a menina, em relação a esse grupo de 4 almas animais que estavam novamente reunidos naquela família. E que eles tinham esses laços e que tinham objetivos ali, né? Então, esse foi um dos pontos que eu acho que esse livro mais me tocou, assim, saber que a gente está sendo muito antropocêntrico em falar que a gente só cria família espiritual e laços espirituais entre seres humanos. Não faz sentido, né? Eu tive 15 anos uma cachorrinha e nunca mais vou ver ela, né? Não faz muito sentido. Bom, mas eu acho assim que para a gente dar uma continuidade para esse trabalho, né, que eu já estou com o coração muito quentinho, eu acho que seria interessante você falar um pouquinho assim de como que a gente poderia expandir esse trabalho que a SEAMA faz em relação aos animais para todo o movimento espírita, para as outras instituições que são tradicionais, digamos assim. Porque a gente encontra muitas barreiras, né, Sandra? E uma vez, acho que até você falou que o objetivo do Centro Espírita seria também ser um santuário para os animais, né? Porque eles encontrassem amor ali e boas energias para a sua recuperação. Então, como que a gente pode, pelo amor de Deus, fazer com que isso se expanda para as outras casas? Usar disso como um estímulo, sabe? A doutrina espírita, ela não pertence aos homens, ela pertence aos espíritos, né?
Então, isso é uma coisa que tem que estar bem clara para nós. Os espíritos nos trouxeram as informações sobre a alma dos animais. Foram os espíritos que trouxeram as informações sobre a evolução. Foram os espíritos que trouxeram as informações sobre os laços que nos ligam a eles. Então, na verdade, assim, nós não precisamos nos preocupar tanto, embora seja uma preocupação, e o nosso, eu digo que assim, que a Sandra sonha, Sandra Pessoa, qual é o sonho da Sandra Pessoa? Eu gostaria de um dia chegar aos abatedouros, aos zoológicos, aos laboratórios, e a qualquer local em que os animais passam por crueldade, por sofrimento, abrir, né, as portas e dizer: filho, Jesus me mandou aqui, você está livre. Né? E eu sei que esta é a mensagem do Cristo inserida do Evangelho. Né? E o que a SEMA é um convite para nós participarmos dessa poesia que vai acontecer, ela vai acontecer porque o planeta de regeneração ele tem que acontecer, e com esse nível de sofrimento que nós impomos aos animais, não é possível, para nós entendermos. O Livro dos Espíritos nos fala, por exemplo, na questão 585, que os animais têm consciência de sua existência e de sua individualidade. Então, eles sabem que eles são, e não precisava o Livro dos Espíritos nos dizer, basta nós olharmos para eles. Né? Dentro desse processo, né, é óbvio que eles têm consciência de quando eles estão sofrendo, tanto que eles fogem do sofrimento quanto eles podem. Nós temos por ano no mundo, oficialmente, o desencarne de 70 bilhões de animais para consumo humano. São 70 bilhões de animais, 70 bilhões de espíritos com consciência que sofrem nesse processo, e essa situação, essa vibração, ela é depositada sobre o planeta. Então, com esse processo, nós não temos como passar para um planeta de regeneração. Qual é o nosso papel? Como a gente expande? Falando de doutrina espírita para o espírita, dando para as pessoas a opção de escolha sobre a condição dos animais. Né? Esse é o nosso papel, esse é um convite que Jesus nos faz. Jesus nos diz assim: olha, nós precisamos de quem traga a doutrina espírita, intermediando este processo, porque nós não fazemos nada. As pessoas nos olham e falam: que trabalho maravilhoso. Não há dúvida que trabalho maravilhoso, que não nos pertence, que a SEMA faz, ele é uma tradução daquilo que está dentro da doutrina espírita. Né? Eu brinco assim com os voluntários da casa, que são os nossos companheiros, que se Francisco de Assis e a equipe franciscana pudesse ser visível àqueles que adentram a casa, ninguém nem veria a gente. Eles passariam direto por nós e iriam direto lá para o Francisco e para os freios conversar com eles. Né? Então, na verdade, o trabalho é uma oportunidade para nós. Né? O primeiro ouvido que ouve é o nosso, o primeiro olho que sente é o nosso, o primeiro coração que percebe emoção é o nosso. Então, para uma lâmpada iluminar, ela é a primeira que se ilumina. Né? Então, para nós é uma oportunidade. Mas o trabalho incrível e maravilhoso realizado é realizado pela equipe espiritual, e nós estamos ali com a oportunidade de intermediar esse trabalho. Né? Mas esse é um convite que não precisa ser somente para nós da SEMA. Ele é um convite para todos, porque a doutrina espírita é para todos. Ela é um campo de luz que se abre para todos. É um convite para nós intermediarmos a voz de quem não pode falar por si mesmo. É um convite para nós dizermos, quando nós falamos assim, olha, os animais têm alma, olha, os animais têm consciência, olha, os animais são capazes de amar, os animais sabem quando eles são amados, eles sentem quando eles são cuidados. Nós estamos sendo intermediários deles, nós estamos trazendo a voz deles: olha, eu sou capaz de amar, olha, eu estou aqui, eu tenho sentimentos. Olha, eu estou aqui, eu amo aqueles que cuidam de mim. Por favor, não me maltrate. Por favor, não faça dessa maneira comigo. Por favor, não leve meu filho. Por favor, não me prenda. Por favor, não me faça sofrer. Então, esse processo, nós estamos intermediando isso. E a doutrina espírita é este convite. É um convite para nós intermediarmos este processo. Então, é natural, como nos diz a Gênese, que quando uma geração vai acabando, uma nova geração vem. E neste processo, com esse nascimento dessa geração, quando eu falo que é uma nova geração, não estou dizendo assim: a gente vai morrer todo mundo, tá? E vai vir uma gente nova, e essas pessoas vão fazer transformação. Não. Olha, eu vou trazer a oração de Francisco de Assis. No final da oração, né, que ele fala que morra com o homem velho para nascer um homem novo, é isso que ele está dizendo.
A nova geração é a morte do homem velho para o nascimento do homem novo. E este homem novo, ele entende consciência cósmica. Então, este processo ele vai acontecer naturalmente, sem dúvida nenhuma, porque é natural no processo de evolução. E está acelerado porque tem que acontecer, né, para que a regeneração aconteça. E nós temos a chance de intermediar esse processo. Então, a doutrina espírita, ela vai fazer os caminhos da transformação. É papel dela a representação do evangelho e do amor ao próximo. É papel da doutrina espírita a representação do cristianismo em seus desdobramentos na fé raciocinada. Então, esse processo ele vai acontecer. Haverão, sim, obstáculos, dificuldades, porque às vezes é difícil, quando nós encaramos a necessidade de transformação, é difícil, nós mesmos criamos barreira. Mas nosso papel é transformar, é trazer a informação. Nós precisamos trazer a informação. A modificação ela acontecerá, sabe por quê? Porque não somos nós, assim, humanos, na nossa ansiedade, a gente é ansioso. Nossa, você pensa que é só você? Às vezes eu vejo a situação, o que acontece com os animais, o que vem no meu Facebook, que eu falo, meu Deus, quanto tempo, por quanto tempo, né? Aí então eu me lembro que quem está à frente é Jesus. Então isso vai acabar, porque não sou eu que estou à frente. Se fosse eu, provavelmente não seria assim dessa forma. Mas é Jesus, Jesus é o governador do planeta, vai acabar. E a doutrina espírita, eu não tenho dúvida, nenhuma dúvida, de que ela se transformará no pilar do evangelho que se estende até os animais. Às vezes a gente olha uma coisa e fica pequeno, né? O que a gente está fazendo parece tão pequeno, eu estou fazendo tão pouco, não há dúvida. Mas a somatória do que nós fazemos, do que o outro faz, junto à luz do amor que se expande no planeta, não há dúvida de que nós vamos olhar do lado de fora a história, daqui a algum tempo, que não vai ser tanto tempo, a gente pensar, meu Deus, daqui 100 anos, por exemplo, nós vamos olhar e nós vamos falar assim, houve um tempo em que os animais passavam por tanto sofrimento que eu me tornei incapaz de olhar isso, né? E hoje eu assisto os animais viverem em paz. Nós vamos ver isso. E aí na nossa pequenez a gente vai falar assim, olha, eu tive uma pequena participação nisso, né? Então um convite, o que é o Evangelho dos Animais? É um convite para nós participarmos desse processo que vai acontecer. O que as dificuldades que os espíritas apresentam, elas são naturais. Mas a doutrina espírita, eu repito, pertence aos espíritos. Não pertence nem a nós espíritas, nem aos não espíritas. Ela é uma doutrina dos espíritos. Isso é uma coisa que Kardec deixou muito claro. Então vamos fazer a nossa parte e confiar em Jesus, que esse processo vai acontecer. Amém! Amém! Tô torcendo igual todo mundo, tá todo mundo se debulhando em lágrimas, Sandra. A gente tá em 7 minutos. Eu acho que para esse finalzinho, assim, eu queria agradecer em nome do MOVE a carta, que para quem não sabe, gente, ano passado, em novembro, a gente fez um congresso, que todo ano a gente faz, né? Foi o segundo congresso no ano passado, e a gente escolhe sempre uma cidade para fazer a sede. Inclusive, esse ano, a gente vai fazer no dia 3 e 4 de outubro, em homenagem a São Francisco, né? Dia dos Animais, de forma virtual. Mas ano passado a gente fez lá em São Paulo. E a gente fez no sábado com o Gremov, e no domingo a gente foi convidado pela Sandra para ir na Seama. E a gente acompanhou os trabalhos, né? A palestra, o passe nos animais, né? E no final a gente foi convidado pela Sandra para ir lá numa salinha que tinha nos fundos, como se fosse uma escolinha, assim, com carteiras e tal. E lá a gente tirou algumas dúvidas que a gente tinha ainda residuais sobre os animais, esclareceu muito. E no final, a gente pediu uma orientação. Na verdade, foi menos ainda. A gente pediu que a Sandra, se tivesse alguma orientação durante os trabalhos mediúnicos da SEAMA em relação ao MOVE, que fosse mandado pra gente. Só que ela chegou e falou de uma maneira muito simples, ué, mas a gente tá aqui, por que não faz agora? E aí a gente se reuniu e aconteceu uma psicografia através da Sandra. E essa psicografia, eu não lembro se ela está no nosso site, eu tenho que confirmar com o Rafa. Mas, basicamente, ela foi uma grande inauguração da nova fase do MOVE, do que a gente realmente precisava seguir, qual era o caminho que a gente precisava seguir a partir daquele momento. E uma parte específica lá falava sobre essa dimensão da internet, né? Que ela é uma dimensão do pensamento humano. E ali a gente compreendeu que nós deveríamos intensificar os nossos trabalhos à distância, os nossos trabalhos virtuais, por nós não termos uma sede fixa. E aí o trabalho do MOVE nesses últimos meses deslanchou de uma maneira
que a gente não sabe descrever, assim, os trabalhos foram surgindo, as oportunidades. Então, assim, até inclusive o Rafa comentou no comecinho da live que a gente, enquanto move, se sente como um filhotinho da Seama, como uma extensão, um braço de extensão da Seama. E então, assim, a gente se sente muito grato por te receber aqui e por saber que a espiritualidade não desampara a gente nunca, que a gente tem que ser a voz dos animais. Então, de verdade, a gente está faltando 5 minutinhos, então queria te convidar para essas últimas palavras, essas conclusões que você gostaria de ter e qualquer coisa que você quiser divulgar. Então, assim, nesse finalzinho, fica à vontade. Muito obrigada mesmo. A gratidão é minha, não tenha dúvida, né? Falar sobre doutrina espírita é apaixonante, doutrina espírita é apaixonante, né? Os estudos que nós fazemos e falar sobre os animais junto com doutrina espírita, ó, tem coisa melhor do que isso, não tem, né? Eu queria só divulgar que para comemorarem os 14 anos de ASEMA, nós lançamos um podcast, sempre trazendo alguma coisa atualizada do que acontece com os animais, e sob a ótica espiritual a gente criou um caminho junto à equipe espiritual, uma orientação da equipe espiritual, para estudar a espiritualidade dos animais dentro desse contexto. Um podcast de uns 30 minutos, a gente faz uma vez por semana, então quem quiser é só seguir lá, o podcast chama Fala Animal. Nós ficamos muito felizes em ver o trabalho que o MOVE desenvolve, a dedicação, né? Porque o processo de conscientização, ele se dá individualmente, né? Nós temos um processo maior, massa, que não é a nossa parte. Por exemplo, o Evangelho dos Animais, ele faz esse processo maior, de muitas pessoas lerem, muitas pessoas se conscientizarem. Mas nós, o nosso processo, a gente consegue fazer individualmente, né? O MOVE faz esse trabalho, e é preciso, nós precisamos de núcleos realmente voltados aos animais, realmente voltados à doutrina espírita, em sua essência, ao amor aos animais, e que tragam a realidade dos animais em todas as situações em que eles se encontram, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, puxa, mas uma falta de caridade, vocês falarem o que acontece com os animais, né? Não é, falta de caridade é nós não falarmos, porque se nós não falamos, os animais continuam sofrendo, as pessoas continuam fazendo eles sofrerem, sem saber, ignorando aquele processo. Então, eu gostaria de encerrar agradecendo o convite que vocês nos fizeram, agradecendo a equipe espiritual da SEAMA, agradecendo aos animais a oportunidade que eles nos dão de conhecimento e deixando aqui o convite para aqueles que estão nos ouvindo de aderirem à fraternidade e ao amor ao próximo em sua extensão mais sublime. Muitíssimo obrigado, viu, pelo convite, de verdade. Ai, nós que agradecemos muito. Estamos recebendo algumas mensagens. Deixa eu ver se dá para ler alguma. A gente ainda tem um tempinho. Deixa eu ver. Cacau, quero dizer que foi um prazer rever essa amiga da vida, irmã para sempre, mesmo distante. A essência continua a mesma, amor infinito. Cacau Campos. Cacau Campos, um abraço, Cacau, amiga minha do colegial ainda, muito tempo. Faz muito tempo que eu não vejo, mas eu a amo profundamente. Que lindo. Deixa eu ver o que mais. Gratidão, Sandra, por suas palavras de tanto amor, conhecimento e esperança para nós e nossos queridos irmãos animais. É da Carol aqui do MOVE. O pessoal está agradecendo. O trabalho do MOVE é sensacional. Eu tenho uma amiga que é de Rondônia, ela está se debulhando em lágrimas aqui também. Está fazendo a transição para parar de comer carne. Um beijo, Carol. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Gratidão, Sandra, trabalhadora da equipe de Francisco de Assis. Sua luz chega a todos os corações. Eu tô muito feliz. Eu agradeço. A luz não é minha, mas eu agradeço. Olha, eu brinco, quem convive comigo vê que eu não sou assim, esse espírito tão luminoso, mas tá tudo certo. A gente continua, né? É verdade. Então, amiga, a live... você quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, tá tudo certo, já falei. Então, a live vai ficar salva para quem está perguntando aqui no IGTV e a gente depois vai passar para o YouTube, acho que ainda essa semana a gente consegue passar. Então, divulguem para todos os amigos e quem sabe a gente não marca uma próxima vez com a Sandra, né? A gente já faz o podcast, né, desse livro, todo mês sai. Então, acompanhe no YouTube e no Spotify, que a gente sempre está lançando. E agora, finalmente está acabando. 30 segundinhos. Então, agradecemos novamente e que Francisco de Assis e todas as suas falanges possam nos acompanhar nessa noite de descanso e na nossa semana. Então, muito obrigada a todos que estiveram aqui conosco. E a Sandra também, um beijo, muito carinho por você. Um abraço, gente, muito obrigado. Jesus nos ampare a todos. Amém, que assim seja. Amém. Tchau.